Está começando o Grana com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor. Esse é o Grana com Você, o podcast do Guia do Investidor. Para quem não conhece o Guia do Investidor, a gente é um portal sobre investimentos, finanças e educação financeira no geral. E por que esse podcast se chama Grana com Você? Porque a gente quer que o dinheiro fique com você e ele só cresça, né? E não que você perca ele para o mercado ou você perca ele para uma decisão ruim. E para mim a melhor arma contra isso é o conhecimento. Então, justamente o que o Grana com Você vai trazer todo dia. E hoje está aqui comigo, nesse episódio, maravilhoso episódio piloto, está a Ana Paula e o Vitor. Ambos trabalham com a gente no GDI e escrevem diariamente no site. Então, tudo que vocês leem no site diariamente é escrito por ele, pelo Vitor, pela Ana Paula e pelo Diogo Albuquerque, que não está aqui no momento, ele não pôde comparecer, mas com certeza estará aqui no próximo episódio. Para começar, vou falar um pouco aqui do propósito do podcast, né? Por que a gente decidiu sair de um site de notícias e informações e basicamente a gente escreve texto, né? Por que a gente saiu para partir para a mídia de podcast? Bom, a nossa meta foi que a gente tenha uma proximidade maior com o público, né? A gente traga mais um canal para que a gente possa difundir conteúdo, né, de uma forma mais leve, descontraída, para o nosso público, que majoritariamente é um público leigo, é um público que está começando agora no mundo dos investimentos, e a gente quer trazer isso de uma forma transparente, honesta e sem ilusões, né? Assim como contrário do que a gente vê muito por aí hoje de conteúdo, de pessoas falando que você vai ficar rico da noite pro dia, e não é bem assim, né? Então, é por isso que a gente iniciou essa missão do Grana com Você. Bom, e falando aqui dos nossos convidados, da nossa maravilhosa equipe do GDI, eu vou convidar que a Ana Paula se apresente aqui pra gente. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Ana Paula Abreu, também escrevo aqui no GDI, principalmente faço algumas análises, a gente fala um pouquinho sobre os resultados trimestrais das companhias. Também sou estudante de Economia pela Universidade Federal de Santa Maria. Também sou vice-presidente de uma liga de mercado financeiro dessa mesma universidade e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, e aqui passando a bola para o Vitor Rodrigues, nosso grande economista. Pode se apresentar aí, Vitor, pra gente? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Rodrigues, eu sou graduado em Economia pela PUC-SP e também sou colaborador aqui do Guia do Investidor. Eu trabalho com a parte de notícias aí do dia a dia, né, das empresas e com os relatórios que a gente vai recebendo aí rotineiramente pelas corretoras, né, tão queridas por nós. Maravilha! Falando aí já dessa cobertura, a gente traz aí no site uma relação bem próxima com o mercado, né? A gente traz o que está acontecendo no mercado e a gente pretende trazer isso também para o podcast. Com entrevistas, claro, a gente está buscando aqui trazer os próprios players do mercado, né? Trazer gente de dentro da empresa, trazer o pessoal realmente que entende de investimentos muito mais, assim, entende de coisas específicas, de ações, de várias áreas dentro do investimento, que é um mundo à parte, é um universo, né? A gente tem tem a renda fixa, tem a renda variável. Aí dentro de renda fixa a gente tem um universo de possibilidades, que às vezes as pessoas acham que renda fixa é só CDB, ou então é só poupança, né? As pessoas acham que na verdade poupança às vezes é o único investimento que existe. Bom, e para introduzir, eu até falei sobre poupança, mas eu vou falar um pouco mais à frente desse assunto, trazer esse tema que é bastante comum aqui, né, entre o histórico do Brasil, né, que é um país tradicionalmente investidor de poupança. Mas primeiro eu vou falar, estendendo aí essa questão da missão do podcast, vou falar da arte de promover a educação financeira no Brasil e suas dificuldades, né? Por que eu estou falando isso primeiro, né? Para vocês terem ideia do que a gente tem que enfrentar, né, hoje em relação a outros propagadores de conteúdo, né? Hoje a gente tem, você parar para olhar aí o YouTube, você vai ver gente prometendo rendimento, esses, digamos assim, entre aspas, falsos especialistas, né? Pessoas falando, assumindo que são especialistas em um determinado assunto e fazendo recomendações, né? E assim, eu gostaria de frisar aqui também
que a gente não faz recomendações, a gente não vai recomendar para ninguém compre ação X, compre ação Y. Esse não é o tipo de coisa que a gente faz, até porque isso só é permitido por investidores profissionais, né? Existe um órgão regulador do mercado chamado CVM, e esse órgão, ele que determina as regras, né, em relação ao mercado de investimentos. Então, a CVM diz o seguinte: recomendações só podem ser feitas por profissionais da área e certificados, né? Então, assim, ninguém aqui é certificado, ninguém aqui é profissional, a gente não busca, através desse podcast, fazer essas recomendações, porque a gente não tem esse aval. Então, assim, se você ouvir no YouTube ou em outros podcasts, qualquer pessoa falando, achando, assim, com muita propriedade sobre uma determinada ação, recomendando compra ou venda, assim, a gente recomenda que você tenha bastante cuidado com quem você vai ouvir hoje nas redes sociais, né? Porque tá cheio de gente vendendo curso e promessa falsa. Isso, o mercado tá lotado. Então, assim, abra os olhos e escolha muito bem quem você quer ouvir, né? Isso é mais importante, que a gente está hoje na era da informação, na era digital do conhecimento. Então, você está a um clique de distância de, sei lá, ouvir uma pessoa que pode te conduzir a um determinado caminho que é errado, ou ouvir várias pessoas que você tem confiança no que diz e você acredita e você vai seguir por aquele caminho e estudar melhor, né? Então, o nosso lado é esse, a gente fala aqui, não dá recomendações, a gente discute ideias, investimentos, estudos e coisas do tipo, né? Então, para começar falando disso, a gente vai falar sobre a temido assunto aí nas rodas aí de família, que é a poupança. Vou começar falando aqui um pouco, aliás, vou convidar aqui a Ana Paula para falar um pouco aí do histórico assim do Brasil, né? O que a gente vive hoje em relação à poupança, né? O que a gente viveu no passado em relação a essa mudança, transformação na economia. Assim, basicamente a gente quer saber como é que a gente chegou até aqui hoje para virar esses 2% ao ano, né? Como é que foi essa transformação na economia, como as pessoas estavam acostumadas antes e como as pessoas estão hoje. Qual é a sua opinião, Paula? Bom, a gente precisa entender primeiro o histórico da poupança, né? Porque a poupança ela já foi viável um dia, ela já chegou a ser rentável há um bom tempo atrás, né? E a gente tem que assimilar que ela existe desde 1800 e lá vai bolinhas, né? Então, naquela época poderia até ser viável. E o brasileiro, o povo em geral, tem esse histórico de achar que o que a mãe fala, o que o pai fala, o que aprendeu com os avós, faz sentido para o futuro, né? Sem necessariamente a gente estar se adaptando a esse futuro. E hoje a gente vê que definitivamente a poupança já não é mais tão adequada. Entretanto, mesmo ouvindo isso, né, que a poupança não é o melhor meio de investimento, 8 em cada 10 brasileiros investem em poupança. Ou seja, é uma boa parte da população por aí, né? Exatamente, Paula. E assim, como você disse aí, justamente o histórico que a gente tem no Brasil de juros altos, né? Juros totalmente diferentes do que eram outros países. A gente meio que foi criando um paraíso rentista, né? Como chama o Guedes. A gente foi criando o paraíso do rentismo, né? Basicamente, as pessoas estavam acostumadas a juros de 14%, 15%, 20% ao ano, bastando deixar o dinheiro aplicado numa caderneta de poupança, né? Como chamavam, né? E isso foi criando uma geração que ficou realmente preguiçosa em relação a investimentos. Essa é a palavra, né? Simplesmente a pessoa deixava o dinheiro parado lá e via alguma coisa se multiplicando. Era 20% ao ano, então se você pensar no efeito dos juros compostos aí, que é juros sobre juros, né? Hoje você tem 10 mil, então com 20% ao ano você tem 12. No ano que vem, quer dizer, vai render em cima dos 12 mil, não mais dos 10 que você investiu inicialmente, tá? Então, isso que é juros compostos, mas se vocês quiserem explicar melhor, vai ser até interessante. Mas assim, o brasileiro está acostumado a ficar nesse rentismo, né? De deixar o dinheiro lá, não fazer nada, não se preocupar, não estudar sobre e ver esses rendimentos. Só que isso mudou, né? Isso não existe mais porque os juros do Brasil veio caindo, né? Veio assim numa curva
contínua de queda, e hoje a gente está com um patamar aí de 2% ao ano de juros da economia, né? Juros básicos da economia. E a gente tem esse pensamento ainda até hoje, né? Que a gente herdou de nossos pais e avós. Por exemplo, você tem que comprar um terreno, né? Quem nunca ouviu isso de sua avó, de seu pai, né? Eu acho que até hoje ainda tem gente que acha que, se você comprar um terreno, você vai ter algo seguro, né? Assim, eu particularmente prefiro deixar isso para as construtoras e incorporadoras, porque eu não entendo nada de imóveis, em particular, assim. Tem, nesse sentido da preguiça que a gente vê, né, que o pessoal, às vezes, a dificuldade de você ir atrás da informação, ela corrobora com esse movimento mais passivo, né, da população. Inclusive, tem um estudo bem recente da Ambima que fala que 27% das pessoas que investem na poupança fazem isso e justificam essa ação pela facilidade e comodidade. Isso está muito ligado com o que você falou, né? Sobre a tranquilidade de você ver as coisas acontecendo sem ter que participar disso de maneira ativa. E você ouve até hoje isso, né? As pessoas perguntando assim, cara, tem um dinheiro aqui, eu preciso investir, quanto é que tá rendendo a poupança, né? Acho que a primeira coisa que vem na mente do brasileiro é assim, pensar, quando se pensa em dinheiro, investimento é o termo poupança, né? Está sempre associado a isso. Porque você tem duas coisas diferentes, né? Você tem o ato de poupar, é diferente de poupança, e você tem poupança, que é um tipo de investimento, né? O ato de poupar pode ser feito independente da poupança, né? Não tem nada a ver. Isso vai depender bastante da taxa básica de juros, né? Porque realmente, às vezes, você alocar o seu dinheiro com uma taxa que não está adequada, você vai perder dinheiro, literalmente. E o ideal é investir em algum lugar, e nessa questão do pessoal ser meio preguiçoso, assim, não ser muito ativo, a gente tem diversos outros segmentos e modalidades de investimento que fazem aquilo que a poupança prometia fazer há algum tempo, né? E de maneira passiva também rendendo aí alguma coisa do CDI. Exatamente. A gente tem os fundos CDI, né? A gente tem os fundos de renda fixa. Até uma coisa que eu vou bater aqui na tecla, vou falar um pouco aqui, é meio polêmico hoje, que na verdade existe fundo que rende, fundo que dá prejuízo, né? Fundo de renda fixa, a pessoa pensa assim, nossa, como é que algo que se promete conservador pode dar prejuízo, né? Mas aí a gente vai entrar nesse universo da renda fixa também, para detalhar melhor para vocês que renda fixa não é só poupança, não é só CDB, né? A gente tem debentures, tem CRI, tem CRA, tem LC, LCA, e a gente assim vai entrar nessa seara, vai detalhar aqui o que é que acontece, né, fora o universo de poupança e CDB, né? Então a gente acha que tem muito caminho aí pela frente, mas o primeiro de todos eu acho que é sair da poupança, né? Sair dos 70% de CDI que você é pago e pelo menos você conhecer o que é um CDB, né? Você poderia explicar pra gente, Vitor, o que é um CDB assim na prática? Claro, Jansen, claro. O CDB, ele seria como se a pessoa que tivesse ali, você, que tá ali com dinheiro sobrando no bolso. E aí pensa assim, eu vou querer fazer algum tipo de investimento. Quais opções que eu tenho? Tem a poupança, que já passou, né? Que já é a etapa que a gente quer deixar para trás. E aí tem as opções de renda fixa. O CDB ele seria como se fosse um empréstimo para o banco. Você faz ali junto com o banco, que existe assim uma variedade muito maior do que os bancos tradicionais que a gente é acostumado a ver, né? Porque eu acho que quando a pessoa ela vai procurar opções de CDB, é que ela descobre assim os bancos que ela nem imaginava que existiam. Mas assim, você escolhe o título, o ativo de banco que você quer fazer, faz o acordo olhando a liquidez, olhando a rentabilidade dele, e você seria como um emprestador do banco. É basicamente isso, né, Jansen? Certíssimo. Inclusive eu queria reforçar aqui também um negócio interessante sobre, já introduzindo aqui sobre renda fixa. Na verdade, renda fixa, tudo que é chamado de renda fixa é um empréstimo. Seja um empréstimo para bancos, seja um empréstimo para o governo, no caso do Tesouro Nacional, ou seja um empréstimo para empresas, que são as chamadas debentures. Mas a gente vai abordar cada modalidade assim, em outros episódios. A gente vai explorar sobre Tesouro Nacional e seus títulos,
A gente vai explorar sobre debêntures, sobre classificação de risco e todas as outras coisas. Mas eu queria entender, dessa vez eu vou perguntar a Paula, o que é liquidez diária? Que as pessoas abrem o aplicativo do banco e vem lá, escrito CDB com liquidez diária ou CDB 2-3 anos. Assim, o que seria essa liquidez diária? Assim? Isso basicamente trata-se de aquilo que você pode sacar quando quer, sem ter penalidade no rendimento ou qualquer coisa assim, porque às vezes a gente precisa inclusive pagar um pouquinho mais para ter aquela liquidez. No grosso modo, trata-se daquilo que você consegue pegar, do dinheiro que você colocou investido em qualquer que seja investimento e consegue sacar com maior facilidade. Querendo ou não, esse acaba sendo um bom exemplo da poupança, mas a gente tem outros exemplos, como eu já citei, com inclusive bancos mais recentes que permitem essa transação mais rápida. Perfeito, Paula. E assim, a gente tem que frisar aqui também que os outros tipos de investimento, no caso aqui a gente hoje está falando especificamente, vai introduzir sobre o CDB. O CDB em si ele tem imposto, né? Diferente da poupança que é isenta de imposto de renda. Mas assim, mesmo o CDB sendo tributado, hoje ele ainda é mais vantajoso do que a poupança, né? Mesmo ele sendo tendo uma alíquota de imposto de renda. Então essa alíquota basicamente ela varia, não é uma alíquota fixa. A menor alíquota que existe de CDB é 15% e a maior é 22,5%. Funciona de acordo com o tempo, né? Quanto mais tempo você investe no CDB, menor será a sua alíquota, né? A partir de 180 dias, a alíquota de R já é de 22,5%. Se chama imposto de renda regressivo, né? Essa regra de alíquota. Mas no geral, assim, para a gente entender também, às vezes tem gente que é totalmente leiga em relação a isso e também não sabe nem o que é CDI, né? O que é CDI? Quem que saberia me explicar bem, assim, o que significa essa sigla e por que se fala 100% do CDI ou 150% ou 200% do CDI? O que isso quer dizer, assim, na prática? Bom, os CDIs basicamente tratam-se de certificados de depósitos interbancários. O que significa isso? Eles são títulos privados, como CDB, LCI, LC. São muitas siglas, a gente fala que no mercado financeiro tem aí uma sopa de letrinhas, né? E é bem a verdade. Mas, basicamente, a gente tem o CDB, que ele é muito conhecido. Inclusive, ele é o que tem maior destaque, porque ele basicamente se trata como um título. E o título ele é instrumento para que bancos possam captar dinheiro e usarem operações que vá financiar ali o crédito aos próprios clientes. Então, basicamente, o multiplicador da moeda trata desse dinheiro que ele meio que não existe, né? Você entrega o teu dinheiro para o banco lá, seja através da captação pela poupança ou de qualquer outro investimento, e o banco usa esse dinheiro para fazer o empréstimo, né? Para ceder crédito às outras pessoas que estão ali precisando também. Perfeito, Paula. E uma coisa também para complementar é que o CDI, na verdade, ele é atrelado à taxa DI, né? Que é uma taxa divulgada diariamente pelo Banco Central, que reflete os juros médios das operações entre os bancos, né? De quanto que essas operações de empréstimo, quanto de juros médio está havendo, e aí o Banco Central divulga essa taxa DI, né? Diariamente, e essa taxa se tornou um referenciador do mercado, né? Ela é calculada com base mensal e também anual, né? Então, assim, todo investimento em renda fixa, no geral, ele é calculado com base na taxa DI, né? Os fundos DI, os fundos de renda fixa, eles também usam benchmark, que o benchmark, na verdade, é só um referenciador, né? Ele se baseia no que aquele determinado ativo rendeu. Então, assim, um benchmark dos fundos de renda fixa, geralmente, é a taxa DI ou a taxa Selic. E até aqui, aproveitando falando, o que é Selic, né? Acho que é interessante a gente falar aqui, e dessa vez eu vou convidar a Vitor para explicar para a gente o que é Selic, assim, né? Bom dia, assim, a taxa Selic, é um nome assim que é engraçado, que a gente vê muito como nos jornais, né? Mas só que não é todo mundo que sabe explicar exatamente o que é, mas só que ele seria a taxa básica de juros.
no nosso país. O que isso significaria? Que, por exemplo, as outras taxas que um banco pode ofertar, ou então outras instituições financeiras, elas vão ter o parâmetro nessa taxa que seria a taxa principal aí, né, que acaba sendo coordenada, decidida pelo Banco Central. Então, assim, toda e qualquer taxa que você possa ver por aí, de alguma maneira ela pode ter alguma referência na taxa Selic, que é a taxa principal decidida pelo principal órgão do país. Perfeito, porque assim, a gente ouve muito falar assim de taxa Selic, os empréstimos, né? Eles muitas vezes são calculados, né, na base na taxa Selic, financiamento imobiliário, né? Fala, vou pagar Selic mais tantos por cento, né? A gente ouve geralmente falar cada sigla dessa aqui. A gente vai trazer, aliás, um programa que a gente vai fazer um glossário do investidor para vocês, né? Trazer o que é cada sigla, explicar ela, cada sigla da renda fixa, que não são essas apenas. A gente tem, sei lá, uma imensidão de siglas assim que, na verdade, significam às vezes coisas muito simples, né? E você acha na cabeça que é complicado demais para entender, mas na verdade são coisas bem simples, né? Da gente entender assim e até usar isso no dia a dia, né? Um exemplo clássico disso é o cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito, né? Quem nunca olhou para a fatura do cartão de crédito não entendeu como é que é calculado aqueles juros lá, monstruosos. É que, assim, você percebe que a situação, ela vem mudando aí ao longo dos anos, né? Que assim, se em algum tempo anterior era preferível você ter algum tipo de investimento na poupança, inclusive, ou em renda fixa, aquela realidade já não é a mesma de hoje em dia. As situações, tanto no Brasil quanto no mundo, elas acabaram se alterando, e com isso, querendo ou não, as pessoas elas vão acabar sentindo quando elas forem no mercado, quando elas forem sacar o dinheiro no banco, com o dinheiro que elas tiverem inclusive na mão, elas vão acabar, querendo ou não, tendo que se adaptar para a nova realidade que está se apresentando, que é, por exemplo, entender outras opções de investimento, sair da poupança e também a forma como a pessoa lida com o dinheiro, né? Claro, exatamente. E até que você introduziu um assunto aí interessante, que eu acho que vale a pena falar nesse primeiro episódio aqui, de como é que a inflação ela influencia seus investimentos. Mas assim, eu queria entender melhor como é que as pessoas às vezes ficam com medo, ouvem esses números no jornal e às vezes não sabem, o índice IPCA subiu tantos por cento em junho. Teve alta de alimentos, alta tal. Então, assim, o que é que cada coisa contribui para a inflação, né? Como é que esse índice de inflação é formado e como é que ele contribui para uma alta ou baixa nos investimentos, para entender melhor aí. Vocês saberiam explicar? Sim. Bom, a inflação, primeiro a gente tem que entender o que ela é. Se a gente entende alguns movimentos, alguns termos bem simples, a gente também entende o que vai acontecer com a economia, né? Inclusive, a gente costuma brincar que o papel do economista é prever o futuro. E justamente as métricas que a gente usa são essas pequenas taxas ou esses índices. E a inflação, ela é um aumento contínuo dos preços e ela pode ser medida também nos preços ao consumidor, que daí é o impacto real que ela tem para a população em geral. Mas o que isso acontece e por que a taxa Selic está tão atrelada à inflação? O governo, ele tem manobras, né, que ele pode usar ali para movimentar a economia da forma como for mais adequada. Então, se a economia está meio estagnada, a gente está vendo desemprego, não está legal, o governo consegue dar uma reduzida na taxa Selic, que é o que aconteceu, inclusive, né?
E essa redução estimula o crescimento econômico, porque se a taxa tá mais baixa, o pessoal vai pegar um empréstimo ou vai conseguir um capital de giro ali para fazer investimento, seja em maquinário, seja na própria casa, fazer um reboco ali, trocar de carro, vários tipos de movimento que influenciam no movimento econômico de fato. E a inflação, ela diz basicamente sobre isso. Agora a questão é a história do brasileiro com a inflação, né, pessoal? Porque o brasileiro tem uma história bem complexa com a inflação e acha sempre que a inflação é algo muito ruim. Mas não necessariamente isso acontece e também depende muito do limite que ela tá batendo, né? Mas a inflação também pode ser controlada ali até certo ponto e a partir do momento em que ela apresenta ali indícios de que está surgindo, o governo consegue lidar com ela, mas ela também significa um aumento no investimento do país e que alguma coisa está girando. Perfeito, Paula. E assim, como consequência, a inflação vem caindo, se eu não me engano, desde 2016, né? Se eu não me engano, veio de 14 lá em 2013, e aí veio caindo na sequência. Em 2016 eu acho que já estava uns 6, 8%, e aí a gente viu o menor patamar a 2% ao ano em 2020, justamente com cortes consecutivos pelo Banco Central, justamente como estímulo à economia, como a Paula frisou, que é a inflação, a taxa Selic, ela pode ser e deve, né, ser controlada pelo Banco Central com certos propósitos, e, obviamente, respeitando certos limites também, né? Tem que ser medido a inflação. De certa forma, se você mexer 0,25% que seja na taxa Selic, isso vai influenciar em diversas coisas, né? As pessoas acho que não entendem o impacto desses cortes ou altas de juros, né? Tanto tem impacto no curto prazo, mas também tem um impacto maior no longo prazo, né? E, em especial do que Paulo falou em relação ao crédito, né? Aos empréstimos. A concessão de crédito através dos bancos, o próprio referencial, né, das taxas para outros tipos de investimento, né? Nesse sentido, inclusive, a gente pode ver uma ligação entre a taxa da inflação ou o IPCA também a outros índices ou indicadores da economia, por exemplo, desemprego, foi bem o que eu falei anteriormente. E o histórico da inflação anual no Brasil, ela há uns 10 anos, ela oscila bastante, sabe? Inclusive, vamos voltar até mais do que isso. Em 2002, ela estava ali na casa de 12%, o que pra gente hoje é inimaginável, né? Pensa só um negócio desse. E daí ela foi caindo ali, oscilando, nunca menos de 3%, geralmente perto de 5%, 6%, 7%. Chegou 2015, ela vai para quase 11%. E são 5 anos aí de diferença, né? E a gente vê esse movimento muito grande, o que indica um pouco de instabilidade. Eu acho que isso também influencia bastante no comportamento do consumidor e do investidor brasileiro. Aí entra muito a questão da compreensão do que é, para que serve e como que a gente aprende a lidar com isso, né? E assim, como você falou, essa taxa ela influencia também na dívida do governo, né? Assim, na dívida bruta. Então, em julho, segundo os dados divulgados pelo Banco Central, a gente chegou a 86,5% em dívida em relação ao PIB, né? A gente chegou a 86,5% do PIB em dívida. Então, assim, se o governo aumenta 1% dessa Selic aí, significa 1% de bilhões, entendeu? Eu não tenho um número exato aqui, mas se você calcular, vai ser bilhões. É 1% em cima de muitos bilhões. Então, qualquer aumento que faça na taxa Selic vai influenciar no aumento da dívida, né? Da dívida do governo e da dívida do povo, muitas vezes, né? Então, é um movimento bem parecido para as instituições. E talvez o que a gente tenha que frisar é que, pessoal, tem como investir com a Selic baixa, com a Selic alta. Esse movimento da Selic, ele se você sabe, se você compreende ele, não é tão difícil assim, sabe? Pegar, estudar, aprender um pouquinho sobre isso é bem interessante. Você sabe como investir, a questão é essa. Existem movimentos para ambos os cenários, por mais assustadores que às vezes eles sejam, né? Perfeito. E você falando aí sobre como investir com Selic baixa, eu queria aproveitar e já puxar aqui o intervalo para chamar a terceira parte aqui do programa, mas só depois da vinheta. Vamos lá. Que
tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br/Telegram ou clique no link que está na descrição. Bom, e explicando sobre essa questão da mudança de paradigma dos juros, a gente hoje vive a realidade de 2% ao ano, que na verdade muita gente acha ruim, né? As pessoas falam, 2% ao ano, que isso, tá pagando muito pouco. Eu acho que eu já ouvi isso de várias pessoas falarem, tá pagando muito pouco. Não, isso é sim, é absurdo você achar que juros de 2%, né, você deveria ser remunerado por causa dos juros da economia, mas a gente estava mal acostumado. O resto do mundo já vivia juros na casa dos 1 ou 0% antes do Brasil. Mas pelos motivos errados, no caso foi a pandemia que forçou a gente a baixar os juros, o Brasil experimentou um patamar nunca visto antes na história. Então, hoje o Brasil, com juros de 2%, está forçando que as pessoas pesquisem diariamente sobre investimentos, que as pessoas entendam que existe uma relação de poxa, se eu deixar meu dinheiro aqui parado na conta, eu vou perder para a inflação. Eu estou vendo o preço dos alimentos subirem, mas eu não estou vendo o preço das minhas aplicações e do meu dinheiro na conta subir junto. Então, assim, quando você entende isso e você associa isso aos juros, à Selic, você se dá conta que você precisa realmente estudar. Bom, e o que é que hoje está em vigor, assim, dado pelos estudos, pelos analistas, pelas corretoras, pelos especialistas de mercado, o que eles falam que é viável, onde que é viável investir hoje, né? Para onde que as pessoas estão migrando, que a gente viu um movimento até em massa migratório, foi para a bolsa de valores e principalmente para fundos de investimento, né? Então, dentro de fundos de investimento, a gente tem fundos multimercado, a gente tem fundos de renda fixa, a gente tem fundos no exterior, né? Fundos cambiais. Então, assim, a gente vai detalhar, claro, que um episódio só sobre fundos. A gente vai falar melhor sobre o que é um fundo, né? O que são as empresas por trás dos fundos, né? Que as pessoas, às vezes, só enxergam o nome do fundo lá no seu aplicativo e não se dão conta de que existe um CNPJ ali por trás. Mas, assim, falando sobre isso, sobre essa migração dos investimentos, eu vejo que as plataformas, os sites, como o próprio Guia do Investidor, ajudaram a difundir o mercado em si, né? A gente tem muito mais conteúdo hoje sobre investimentos do que a gente tinha há 3 anos, 4 anos atrás, né? E também número de corretoras taxa zero. A gente tem muita opção mesmo para escolher. Isso é ótimo para o Brasil e é muito bom para que as pessoas tomem a iniciativa, né? Você facilitar o primeiro passo é muito bom. Então, assim, pega o seu celular, a pessoa que pega o seu celular, instala no aplicativo do banco e ele já vê ali que tem as opções de investimento na frente de uma forma muito fácil, é bom demais. Mas também vou dizer o segundo ponto. É necessário muita cautela, né? Assim, acho que você... o fato de estar fácil ali para você pode te fazer também a perder dinheiro, né? Então, por isso que a gente criou esse podcast para falar um pouco mais disso, né? De saber fazer essas escolhas, pensar, né? E não cair nos mesmos mitos de antigamente, né? Como a gente tem sempre um mito, né? O medo de investir, né? A gente acha que certas coisas, investimentos é arriscado, porque eu ouço falar histórias que alguém teve um prejuízo, que perdeu tudo. Mas assim, eu acho que é separar o joio do trigo, né? A gente tem que entender muito bem cada história. E quanto mais conhecimento você tem, mais confiança você vai ter para investir, né? Então, assim, busquem conhecimento primeiro para que vocês percam o medo de investir. Falando disso, de medo de investir, eu queria que vocês, o Vitor, Ana, falassem um pouco essa questão dos mitos que circulam sobre medo, sobre o risco, né? As pessoas têm essas pessoas têm medo do medo, né? Tem medo da palavra renda variável, né? As pessoas veem renda variável, parece que já enxergam um prejuízo ali, entendeu? Então, assim,
a gente está aqui para derrubar justamente esses mitos sobre o risco, né? Show! Isso é bem interessante porque assim que eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro, foi até antes de entrar na faculdade, eu ouvi de alguém da minha família que isso era cassino. Não era para entrar nisso porque era um cassino e que as pessoas perdiam dinheiro e tudo mais. Mas é interessante a gente observar que, na verdade, o brasileiro ele tem uma aversão tão grande, às vezes, ao mercado financeiro ou a ações, a bolsa, que ele vai para o caminho contrário, né? Não é à toa que aí tem uma média de 11% dos brasileiros que já caíram em pirâmides e tudo mais, mas eles não dão o braço a torcer. Então a gente tem uns mitos que a gente pode até tentar desmistificar aqui com a ajuda de vocês, a gente pode conversar um pouquinho sobre. E o primeiro deles, que está assim no top de todos, é investir em ações é para rico. A gente tem que entender que as pessoas ficam ricas investindo em ações. E de maneira fundamentalista, por favor, hein, amigos? Com certeza. Para mim, né, o método que dá mais... Não só para mim, né? Eu me baseio, na verdade, nos grandes investidores. E até hoje eu nunca vi nenhum day trader bilionário. Então, para mim, o método que funciona a longo prazo é análise fundamentalista. Mas pode continuar aí. Nesse sentido do ser para ricos, a gente coloca a mentalidade de que tem valor mínimo para investimento, sabe? O que não é verdade. Dependendo do que você for investir, daquilo que você escolher, você vai ter valores muito acessíveis. E a gente tem esse movimento até nas empresas atualmente, né? Que buscam essa acessibilidade, às vezes promovem desdobramentos de suas ações, coisas muito até extremas para que isso se torne mais diverso. Então a gente consegue investir tanto na bolsa de valores como em renda fixa com parcelas pequenas. Eu sempre brinco com os meus colegas que às vezes você vai tomar uma cerveja no fim de semana e sem ver compra aí um lote de ações da Ambev, né? E o pessoal não capta muito essa questão. A gente também, além disso, tem o mito de que as pessoas vão ficar milionárias da noite para o dia investindo em mercado financeiro. O que é uma inverdade absoluta. Para isso acontecer, para as pessoas ganharem dinheiro, a gente que está nessa área sabe como é difícil, tem que estar muito envolvido, tem que estar engajado, senão tem que ter a ajuda de um especialista. Eu sempre falo que não é a coisa mais difícil do mundo, mas as pessoas precisam se dedicar para aquilo como tudo, né? Para você fazer algo bem feito, você tem que colocar dedicação naquilo. Mas definitivamente ficar milionário da noite para o dia é só em pirâmide financeira, o que também não acontece. A gente tem alguns outros mitos, né? Tem as questões com imposto de renda, que o pessoal tem bastante medo, e o brasileiro tem muito essa questão do dinheiro que vem sem esforço. O brasileiro tem um pouco de medo disso quando se trata de mercado financeiro. E aí é mais pano para manga, né, pessoal? Perfeito, Ana. E assim como você disse aí, dessa questão das pirâmides e de que vou ficar rico da noite pro dia... Nossa, acho que você falou da história de investir no Brasil, né? As pessoas acham que ouviu falar do primo que eu tenho uma empresa aqui para você investir que vai dobrar seu capital em 3 meses. Tipo, as pessoas nem se perguntam o que é isso, o que essa empresa faz, né? Se a gente for pensar naquela época da Telex Free, né? As pessoas acreditavam que existia aquele produto que eles diziam que era maravilhoso, o VoIP, e na verdade nem existia, cara. Era só abrir o site da empresa e tentar baixar o programa, entendeu? Era como se o Skype dissesse que você ia ganhar muito dinheiro por causa do Skype, e o Skype não existisse. Era basicamente a Telex Free era isso, né? E prometia que você ia ganhar 100% e mais 100% se você trouxesse 2 amigos, e mais 300% se você trouxesse 5 amigos. Então, o caminho mais fácil foi sempre o caminho que o brasileiro perseguiu, né? E tem muita gente que ainda bate a cabeça até hoje nisso, né? Acha que vai ganhar dinheiro assim, que não, só existe essa forma, eu não tenho como estudar outras formas, eu acho que é muito demorado, não vou ter esses ganhos em bolsa, eu acho que é muito complicado, não é pra mim, né? Tem esses mitos, né? Ainda até hoje. Infelizmente, alguns aprendem só pela dor, né? Você vê que as pessoas, muita gente hoje carrega assim, traumas de perdas enormes em diversos tipos de
entre aspas, investimentos, porque elas colocaram o pé aonde não conheciam, no território onde não conheciam, e foram, às vezes, enganadas por alguém, né? Isso, assim, é uma realidade que o GDI, a gente está aqui para tentar mudar, né? Para trazer conteúdo relevante para vocês, que justamente façam com que vocês enxerguem que existe uma possibilidade infinita, como a própria Paula falou. Até dentro da renda fixa, se você souber para onde é que a Selic... Não você vai tentar prever, mas claro, se você estiver antenado, souber que a Selic está 6% ao ano, deixa eu calcular aqui meu custo-benefício, né? Será que se eu investir no fundo vale a pena? Com o fundo performando em média 8% ao ano, para eu ganhar esses 2% de diferença, qual o risco que eu vou ter? Entendeu? Quando você aprender a balancear risco versus retorno, isso vai destravar muito valor para você. E é isso justamente que a gente vai trazer esses temas mais detalhados aqui. E assim, falando sobre a questão dos mitos, eu queria também assim saber do Vitor, o que as pessoas pensam hoje sobre investir, assim, você sair da poupança, né? Você começar a investir em outras coisas, assim, porque ainda, assim, um assunto ainda é muito complicado, né? Você conversar isso, sei lá, explicar isso pro seu pai, né? Então, pros seus pais, pros seus avós. É um assunto muito ainda complexo, né? Para o brasileiro entender. É verdade, Jansen, é verdade. Assim, a gente pode fazer um recorte assim, bem antigamente, assim, se a gente considera, por exemplo, de quando o Collor ele teve a situação com as poupanças e tiveram muitas famílias que acabaram sendo lesadas, algumas que acabaram sofrendo uma marca assim na vida delas por conta do que aconteceu naquela época, não é? Você vê que a relação com o risco já é uma coisa muito delicada em relação ao brasileiro. E aí você pensa que assim a poupança, como ela é entendida pelas pessoas como um investimento seguro, em que você coloca lá o seu dinheiro, ele vai rendendo passivamente. E aí você coloca outras opções que a pessoa... ela, ao mesmo tempo que ela pode ganhar mais, ela tem aquele risco de perder, aí ela já fica com o pé atrás, ela já fica meio pensativa, porque ela não considera a questão de perdas. Eu acho que falta um pouco disso, do entendimento de que é normal ter as perdas, ao mesmo tempo que existe também a chance de você ganhar mais, de você se arriscar mais. Por isso que por exemplo, algumas pesquisas colocam o brasileiro como um perfil mais conservador em relação aos investimentos, não é, Jansen? Exatamente. E pelo que você falou aí, é baseado realmente em todo o histórico de problemas como de hiperinflação, esse confisco da poupança. Isso foi criando, realmente gerou traumas na população. Quem passou por isso, quem tem os pais, os avós, ou até você mesmo passou por isso, sabe que foi um período muito conturbado, assim, e que a gente vê que outros países estão vivendo isso, né? Como a Venezuela, que hoje vive a hiperinflação. Então, assim, foi muito complicado, marcou as pessoas que perderam muito dinheiro, viram a troca de moedas, né? A gente não tinha chegado numa moeda estável até o Plano Real. Então, assim, só depois do Plano Real que assim as pessoas começaram a respirar e não ficarem preocupadas com aquela coisa de eu ter que guardar tudo debaixo do colchão, senão alguém vai confiscar. Então, assim, realmente é meio que um trauma que a gente carrega de décadas, mas que eu tô vendo, que eu tô percebendo é que essa geração agora, os mais jovens, eles estão, digamos, pisando mais no acelerador, né? Talvez por não ter vivenciado nisso, mas talvez por ter mais aptidão a risco mesmo de entender as coisas com a outra visão de mundo, né? De ter mais proximidade com esse mundo digital, essas ferramentas, os próprios conteúdos, né? De YouTube, de podcast como o nosso, de leituras, de livros até. Então, eu acho que aos poucos essa realidade vai sendo transformada. Não à toa que a gente tem hoje quase 3 milhões de CPFs na Bolsa de Valores já. Então, assim, para mim isso é uma conquista grande para o Brasil, considerando que o maior mercado do mundo, os Estados Unidos,
tem 60% da população investindo em renda variável. E se pensar também no Japão, a aposentadoria do Japão é baseado também na bolsa de valores, em outros títulos que não poupança. Então, assim, para mim é um movimento que vai acontecer, que vai se intensificar, em que 10 anos, talvez menos, a gente vai conversar com naturalidade, sabe? Tipo, a gente vai chegar em qualquer canto e, sei lá, a gente vai estar conversando de uma determinada ação que a gente viu movimentar muito no dia. A gente vai estar conversando sobre o fundamento de uma empresa, né? E discutindo até uma carteira com um amigo, né? O que é que você investe? Aí o outro, não, eu tenho aqui 10 ações. Então, assim, é bem legal ver esse movimento e a gente está no meio disso, né? Então, assim, o que eu digo para vocês é que aproveitem, porque você hoje vive em um melhor que, assim, o Brasil já teve na questão de taxas de juros e nessa relação de risco-retorno, né, que a gente vê para diversos outros tipos de investimentos, principalmente como a renda variável. E, assim, conhecimento existe aí muito de graça, a um custo muito baixo, e, assim, pra gente, conte com nossa ajuda, né? Então, não à toa que a gente criou um grupo no Telegram para ter essa proximidade com os leitores, com os ouvintes aqui do Grana com você. Eu vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser entrar nesse grupo e mandar lá qualquer dúvida. Eu tô lá nesse grupo, a Paula tá, o Vitor tá, então, assim, pode mandar que qualquer pessoa vai te ajudar. E, assim, justamente a nossa missão é contribuir com esse conteúdo diariamente, né? Trazer esse tema educação financeira para mais perto de todo mundo, com a linguagem descomplicada e mais popular. E não ficar falando em siglas, em coisas, em nomes em inglês que pode parecer bonito para, sei lá, quem tá chama Faria Limers, né? Para quem é um Faria Limer, mas ninguém tá por dentro desse universo de Faria Lima ou de fundos de investimento ou de termos complicados de mercado. Então, assim, a gente vai traduzir tudo para vocês, né? Essa é a nossa missão. Eu acho que mais do que eu, assim, a gente tem uma equipe inteira dedicada a isso também. São pessoas que amam o assunto, que amam o que fazem. Basicamente, eu respiro isso todo dia. Eu tô todo dia lendo sobre alguma empresa, estudando alguma empresa, estudando o mercado. Então, assim, é um aprendizado. Depois que você inicia, cara, vai ser muito prazeroso você acompanhar isso ao longo do tempo e ver seus investimentos performando. Assim, para mim é muito prazeroso, assim. Eu vou deixar para vocês aí a palavra final aí do programa. Bom, pessoal, primeiramente eu queria muito agradecer a possibilidade de estar presente aqui, porque eu sinto que informar a população, sabe, por mais que a gente não conheça tudo sobre tudo, mas participar desse processo de informação é muito importante, é algo que é gratificante e vale muito a pena. E se eu posso dar um conselho para quem está ouvindo aí, estude. Hoje a gente tem uma informação, como Jansen disse, acessível, a gente tem conteúdos incríveis que são gratuitos, tem YouTube, tem blogs, tem o Guia do Investidor, tem podcasts. Então, vamos utilizar disso, porque o autodidatismo também é uma característica para o futuro, é uma característica do investidor inteligente, correr atrás, não depender dos outros, porque é basicamente disso que se trata investimento, não depender dos outros, ter sua independência, seja financeira, intelectual, saber quem você é, se conhecer o seu perfil, ir atrás daquilo que você acredita que é o melhor para você, não ser um sardinha, como a gente costuma dizer, né? O pessoal que vai com o movimento de manada. Então, só de você estar ouvindo esse podcast aqui, eu tenho certeza que muitas coisas têm a melhorar aí para o futuro. Então, muito obrigada pelo espaço e fiquem de olho no GDI. A gente faz um conteúdo com muito carinho para o pessoal. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite aí para participar, né, desse episódio. É muito gratificante da minha parte contribuir com a história do GDI e ao mesmo tempo ser capaz de ajudar outras pessoas, porque o processo de aprendizagem é constante, né? A gente vai construindo tijolinho por tijolinho e com certeza
estar no papel de alguém que pode ajudar com isso, que pode contribuir, que vai agregar, é uma coisa que me deixa muito feliz. E acredito que, assim, para os ouvintes, né, é importante não ter medo de errar, não ter medo de tentar, porque talvez a questão de risco é uma coisa que naturalmente, se você não investe, você vai acabar lidando de uma maneira ou de outra. Você tem riscos em praticamente todas as decisões da sua vida, o emprego que você quer trocar, a carreira que você quer começar, o sonho que você quer investir, os riscos estão ali. Então, ao mesmo tempo que você tem que se empenhar para aprender, para estudar, também não é necessário você ter coragem para seguir e tentar. Eu acho que esse é o meu recado. E assim, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos, né? A gente está selecionando sempre o que a gente vai escrever, a gente está sempre analisando as empresas e os investimentos, né? Então, sempre acompanhe nosso conteúdo aí nas redes sociais, no Telegram e agora aqui no podcast, né? A gente vai tentar trazer aqui novos episódios a cada 15 dias. A gente vai trazer mais convidados, trazer mais pessoas e mais conteúdos incríveis e enriquecedores. E estou aqui com o Victor de Jesus Rodrigues e Ana Paula Abreu. E esse foi o Grana com Você. Até a próxima, pessoal. Este episódio foi um oferecimento do Guia do Investidor, sua fonte diária de conhecimento sobre investimentos. Até a próxima! Todo investimento representa riscos. Antes de negociar ou realizar qualquer investimento, faça o devido estudo. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendação de investimento.